tudo bem? Bem-vindos a mais uma viagem na história. Vamos viajar pelo tema da semana 2 do PET 2, né? O tema é contestação às oligarquias, urbanização e crescimento da classe operária. É um tema bem extenso. Na verdade, essa semana aqui no PET está falando sobre todos os movimentos de contestação e todo o contexto contrário à Primeira República, né? Cita vários movimentos, o cangaço que ocorre lá no sertão nordestino, cita movimentos messiânicos, né, que misturam postura religiosa como Canudos e Contestado, que são movimentos rurais. Cita também movimentos urbanos, como Revolta da Chibata e Revolta da Vacina, que ocorreram no Rio de Janeiro. Cita também, né, as insatisfações e as crescentes manifestações da classe operária, principalmente a partir de 1917. E vai citar também o crescimento dessa classe operária. Finalizando aqui, né, com a Revolução de 30 e o movimento tenentista. Gente, todos esses movimentos têm em comum o fato de deixar bem claro que essa república oligárquica, república de poucos, não está agradando, já que no Brasil tem vários movimentos contra essa república, que vai terminar com a Revolução de 30 e com a Era Vargas, né? Nós vamos ter aqui agora as perguntas das atividades. Número 1. Pesquise e comente o impacto da Revolução Russa no movimento operário brasileiro. Gente, a Revolução Russa, né, leva ao surgimento do primeiro governo de trabalhadores no mundo. Então, isso vai influenciar várias greves, várias manifestações pró-direitos trabalhistas em vários países, inclusive no Brasil. É só nós observarmos as estatísticas que de 1917 a 1920, em São Paulo tem 100 greves, no Rio de Janeiro tem cerca de 60, e em 1917 tem aí, né, a greve geral, que leva vários trabalhadores, cerca de 50 mil, a manifestarem em prol dos seus direitos aí no Brasil. Então, a Revolução Russa influencia muito esse momento, né, de luta trabalhista e sindical. Número 2. Ocorre-nos também o dever de acudir ao proletário. Urge uma condenação de esforços para o estudo e a adoção de providências de conjunto que constituirão o nosso Código do Trabalho. Né? Esse é um trecho do manifesto assinado por Getúlio Vargas. Tem aí, comente como Vargas começou a associar sua imagem aos interesses da classe trabalhadora. Getúlio Vargas vai assumir o governo do Brasil provisoriamente em 1930. E ele tem um grande desafio que é dialogar com as massas, principalmente a classe trabalhadora, né, que ameaça, e a partir da Revolução Russa, fazer várias manifestações, várias insurreições. Para conseguir esse diálogo, Vargas vai usar infinitamente da propaganda, ele vai usar a cultura a seu favor, ele vai pegar letras de samba que falavam de vagabundagem, vai contratar os sambistas para fazer uma releitura dessas letras, que agora fala do bom trabalhador, né? Como que o bom trabalhador ele dignifica o Brasil. Ele também vai usar aí as melhorias trabalhistas, né? A famosa CLT, para controlar esses trabalhadores, né? Ele vai dar essas melhorias, mas ele vai controlar esse movimento sindical, proibindo as greves. Vargas também vai criar a instituição do Dia do Trabalho, onde geralmente ele se encontra com trabalhadores, né? Ele se encontrava com trabalhadores e anunciava melhorias trabalhistas. Então, tem todo um aparato de propaganda que vai dar a Getúlio Vargas, né, o título de pai dos pobres. Número 3. Reproduza o quadro a seguir de forma a completá-lo de forma objetiva. Faça uma pesquisa pelas informações solicitadas. É um quadro, né? Nós chamamos de quadro histórico, que tem as principais informações sobre cada revolta da Primeira República.
Tem aí a Revolta Federalista, né? Ocorreu no Rio Grande do Sul, de 1893 a 1895. Quais as motivações? Os federalistas, os maragatos, né? Eles eram contra uma república centralizada, né? Principalmente governada por Floriano Peixoto, que era muito autoritário. Então, eles queriam que as províncias tivessem mais autonomia. Os pica-paus, né? Eles queriam um governo mais centralizado. Terminou como? Terminou, né, com a derrota dos maragatos e a assinatura de um acordo de paz em 1895 com o presidente Prudente de Moraes. Temos também a Revolta da Armada, ocorrida no Rio de Janeiro, de 1891 a 1894. Essa aí foi no governo de Deodoro da Fonseca, foi inclusive contra o autoritarismo dele, porque ele vai fechar o Congresso. E também contra Floriano Peixoto, que era seu vice, que vai descumprir, né, a Constituição de 1891 e não vai lançar eleições presidenciais. Esse movimento foi derrotado por Floriano Peixoto, que vai se consagrar como Marechal de Ferro e vai fortalecer a República. Só que também vai marcar a ascensão dos civis da oligarquia cafeeira ao poder com a eleição de Prudente de Moraes. O cangaço não é um movimento com data específica, né? Ocorre no Nordeste do país entre os séculos 19 e 20. As principais causas do cangaço é a insatisfação, a miséria, a concentração de poder e riqueza na mão dos coronéis, né? Esses cangaceiros, eles são como se fossem os Robin Hood brasileiros, né? Eles tiram dos ricos para dar para os pobres. Porém, os resultados disso é que a população muitas vezes se sentia defendida pelos cangaceiros, mas também amedrontada, né? A figura deles causava muito terror aos coronéis e à população. A Guerra de Canudos, né, ocorreu no sertão da Bahia entre 1896 e 1897. Quais as causas? A miséria, a desigualdade social, o descaso do governo, a concentração de terra e poder nas mãos dos coronéis e a resistência e dependência, porque esses colonos de Canudos eles vão resistir a tudo isso. Porém, infelizmente, né, eles vão ser duramente punidos após algumas tentativas fracassadas, mas o governo da capital vai bombardear a canhão, né, o Arraial de Canudos, em 1897. E vai morrer muitos homens, sobrando só mulheres e crianças. Revolta da Vacina, né? É um movimento ocorrido no Rio de Janeiro, em 1904, contra vários atos do governo, contra o desalojamento dos moradores, contra a alta nos preços dos aluguéis, contra o descumprimento de promessas do governo, contra o autoritarismo e imposição de leis sem esclarecimento e também contra a vacina obrigatória. Esse movimento vai ser dominado, né? O centro do Rio de Janeiro vai ser modernizado e a vacina obrigatória vai acontecer aí. A Revolta da Chibata também ocorreu no Rio de Janeiro, é um movimento da Marinha, ocorreu no ano de 1910. Era principalmente uma luta contra castigos físicos e péssimas condições de trabalho que os negros tinham na Marinha. Como que terminou esse movimento? Os marinheiros eles foram presos na Ilha das Cobras. Lá eles vão fazer um novo levante e essa prisão vai ser bombardeada pelo exército. Centenas de fuzileiros e prisioneiros vão morrer. Vai ter entre cerca de 200 entre mortos e feridos e muitos vão ser expulsos, né? Após essa revolta aí. O movimento tenentista não é uma revolta isolada, né? Os tenentes, eles vão iniciar esse movimento na década de 20, vão percorrer todo o Brasil, eles querem derrubar as oligarquias, querem fazer reformas políticas e sociais, eles querem o fim do voto de cabresto, a moralização da política, defendem a educação pública e o voto feminino. O que vai acontecer com esse movimento tenentista? O movimento tenentista, o mais famoso, ficou conhecido como Coluna Prestes, né? Vai abalar os alicerces do Brasil, vai abalar os alicerces da Primeira República, né? Vai contribuir aí muito, né, para a formação da Aliança Liberal e para a Revolução de 30, que vai acabar com a República das Oligarquias e colocar Vargas no poder.
Inicialmente, eles vão integrar aí o governo Vargas. Número 4. Leia o texto. O Estado Novo recolheu os triunfos da década de 30, ao expor com todo esplendor esta extraordinária transformação do direito de organização e ação coletivos em meio de identidades entre poder, lei e sociedade, de modo que a força prometida por uma sociedade crescentemente mobilizada em seu desejo de mudança foi substituída pela onipotência e eficácia das instituições governamentais e da repressão, ambas sustentadas pela mais brilhante intervenção do período, o espetáculo da identidade entre Estado e povo, entre chefe do Estado e seu povo. Aí foi um trecho tirado, do livro A Era do Estado, o texto A Era do Estado, da Folha de São Paulo, e aí tem a pergunta. Escolha o título mais adequado para esse texto. Vargas, o pai dos pobres e mãe dos ricos, letra A. Letra B, o poder da propaganda política. Letra C, a glória do Estado Novo. Ou letra D, repressão e censura na era Vargas. Vocês estão vendo aí que acertou quem colocou letra B. Mas por que propaganda política? Simples, gente. O triunfo de Vargas estava na propaganda. Vargas assumiu um Brasil com medo das reivindicações dos trabalhadores, através da propaganda, através das melhorias que ele dá. Aliás, através das melhorias que ele dá aos trabalhadores e faz os trabalhadores acreditarem que é um benefício do Estado, enquanto é um direito social, ele vai controlando essas massas de trabalhadores. Então, através da propaganda, Vargas se mostra como pai dos pobres, Vargas se mostra como chefe da nação que se preocupa com o povo, como um pai que quer ver o futuro dos seus filhos. Então, através de programas de rádio, através de usar a cultura a seu favor, criando uma identidade cultural para esse povo, criando, a famosa cultura popular brasileira, utilizando ritmos de samba, utilizando propaganda, utilizando a proximidade e as leis trabalhistas a seu favor, ele consegue contornar essa sociedade, consegue controlar esses trabalhadores que são tão temidos por causa do socialismo e consegue se equilibrar no poder por 15 anos. Pessoal, fechamos aí a nossa correção da semana 2. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Não esqueçam de enviar as atividades. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.